Boa noite. Véspera de mais um 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o 3 a 1 hoje recebe a ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Política para as Mulheres. Ex-guerrilheira, doutora em Sociologia, feminista declarada, a professora e pesquisadora Eleonora Menicucci sempre esteve comprometida com a luta por justiça social, pelo direito à saúde, especialmente pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. Para participar da nossa conversa, nós convidamos as mulheres que estão aqui conosco, a socióloga Tana Mária, da Universidade de Brasília, e a jornalista Maria Lima, do jornal O Globo. Antes de começar a nossa conversa, nós vamos assistir uma reportagem, porque nossos repórteres acompanharam algumas mulheres no seu dia a dia e constataram que ainda hoje a mulher é muito exigida. Exigida no trabalho, é exigida em casa, é exigida no seu relacionamento com os filhos, com o marido. Vejam a reportagem. Tempos modernos, vida extremamente acelerada, com várias obrigações. É a chamada dupla jornada que as mulheres vêm enfrentando já há alguns anos, no trabalho de casa e também fora de casa. O homem, quando chega em casa, ele chega em casa, tira o sapato, tira a meia e eu estou em casa. Eu não quero saber se meu filho fez o dever de casa, se ele tomou banho, como é que está a nota, eu não quero saber de nada. Eu vou lá, vejo meu jornal e estou vivendo. A mulher não, a mulher ela trabalha, chega em casa, ela vai ver o dever do filho, vai mandar a empregada, vai ver a despensa, entendeu? Então assim, a mulher é bem ativa, eu acho, mais que o homem, viu? A jornada ainda pode se ampliar e não é difícil encontrar a mulher que enfrenta um terceiro período no dia tão acelerado. Já não é só cuidar do lar, dos filhos, ser uma empreendedora e boa profissional. É preciso não se descuidar do corpo e da beleza. A sociedade exige uma mulher bela, charmosa, e aí o dia tem que reservar uma hora para a malhação na academia. O tempo é sempre escasso. No mundo moderno a gente quase não tem tempo para nada, tem que fazer opções. E a escolha tem que ser pela saúde, pelo bem-estar e pela autoestima também. Academia aqui, quantas horas aqui por dia? 2 horas diárias. Trabalho é o quê? 8 horas diárias? Trabalho 8 horas diárias. Como é que tá? E para cuidar da garotada, como é que é? A garotada vai crescendo e tem que aprender a se cuidar também. Então os pais são orientadores diários. Então a gente acompanha os filhos no trabalho pelo telefone, pela internet. Chega em casa rápido, dá aquele briefing para a garotada e sai para a malhação. O tempo parece curto para tantas obrigações. A antiga luta das mulheres pela igualdade de direitos acabou gerando uma quantidade de tarefas que hoje, quase sempre, é maior do que o cotidiano dos homens. Encontrar aquele antigo perfil da dona de casa responsável pelo lar e pelos filhos, sem trabalhar fora, é como achar uma espécie em extinção. Há muito, elas viraram também o chefe da família, mantendo a casa e sustentando os filhos. As mulheres vêm conquistando postos antes inimagináveis no mercado de trabalho. Aqui em Ceilândia, cidade satélite do Distrito Federal, Águida é dona de uma oficina mecânica. E ela não fica só na parte administrativa, não. Coloca a mão na graxa, se bem que com luvas, para não sujar as unhas. Tenho um filho de 4 anos, aí levo ele para a escolinha, venho para a oficina. Aí eu fico até às 18, né, nessa rotina. Até fechar. Até fechar, é. Aí às 18 eu busco meu filho na escolinha, levo para casa. Aí eu tenho uma babá também que cuida dele à noite e deixo o carro em casa, pego o metrô e vou para a faculdade. Amanhã, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, data oficializada pelas Nações Unidas, não é sinônimo de folga para nenhuma delas. A rotina vai continuar, da casa para a escola do filho, de lá para o trabalho. E no final, ainda tem que correr para a academia. É o ciclo da mulher que lutou muito para não ser discriminada e ter o seu papel reconhecido em uma sociedade machista. Eu acho que tudo é uma questão de dividir tarefas, de uma forma muito inteligente, entendeu? Eu não gosto, por exemplo, eu tenho gato. Eu não gosto de levar gato para tomar banho. Então, poxa, outra pessoa não pode fazer isso? Em compensação, eu não me preocupo em dar comida para eles todo dia. Então, se você dividir as coisas que você gosta de fazer e empurrar para o outro aquilo que você não gosta de fazer, a sua vida fica muito fácil de viver, que é o meu caso. Trabalho à noite, chego aqui de manhã
e tem uma vida super tranquila. Ministra, houve uma mudança extraordinária, vamos dizer, na condição feminina, quer dizer, na presença da mulher na sociedade, a forma como ela conseguiu se inserir no mercado de trabalho. Entretanto, nós ainda temos, vamos dizer assim, contradições que precisam ser resolvidas. Então, o que a senhora destacaria assim, como a prioridade número 1 para melhorar a situação da maioria das mulheres brasileiras? Bem, boa noite. É um prazer estar aqui e cumprimento todas as mulheres brasileiras, né? Não só pelo 8 de março amanhã, mas pela bravura com que as mulheres têm levado o seu dia a dia. Porque o cotidiano das mulheres é um cotidiano muito pesado, como a matéria mostrou, e que pouco é visibilizado esse cotidiano, né? Eu acho a sua pergunta muito importante, sua questão, né? Que é mais uma questão. Eu acho que na década de 70, quando nós mulheres fomos maciçamente para o mercado de trabalho, né? Não houve a rua de mão dupla, ou seja, não houve uma inversão, os homens não vieram para dentro de casa e dividiram as tarefas domésticas. Então, essa divisão sexual do trabalho dentro de casa, ela é necessária. Não adianta muito nós termos ido nos anos 70 para o mercado de trabalho e continuarmos com as responsabilidades do cuidado dentro de casa e das tarefas dentro de casa. Por que isso? Porque eu tenho um amigo, desculpe interromper, eu tenho um amigo que na base da gozação diz que os homens só foram para a cozinha por causa do detergente, da invenção do detergente. Se não existisse detergente, eles não iriam de jeito nenhum. É mais ou menos isso? É mais ou menos. Eu acho que é isso, mas é mais grave, é mais profundo. Nós, mulheres, vestimos calça comprida. É a metáfora que eu gosto muito. Em sala de aula eu falo muito isso. Nós vestimos calça comprida e os homens não vestiram saia para implementar essa divisão sexual do trabalho, né? Então, ministra, isso significa então o quê? Que as mulheres acabaram tirando um pouco das responsabilidades masculinas, elas assumiram isso para elas, ou seja, elas facilitaram a vida do homem, mas o homem não facilitou a vida da mulher. Não tenho a menor dúvida. É culpa das mulheres? Não acho que é culpa das mulheres, eu acho que é culpa de um sistema maior do que as mulheres, que também fica muito cômodo falar é culpa das mulheres, é responsabilidade de nós mulheres. Acho que nós vivemos num sistema patriarcal, secular, que é muito difícil, se não mudar a mentalidade, se não for incorporado na mentalidade da sociedade, homens e mulheres, que o mundo é feito de homens e mulheres, nós somos 52% da população e mães da outra metade da população, né? Então, se nós conseguimos no mundo do trabalho, nos diferentes mundos do trabalho, desempenharmos aqui, 3 mulheres, né? Desempenharmos funções, atribuições que até então eram quase que masculinas, né? Eu estou como ministra, mas eu sou professora titular de uma universidade. Tânia Mara é professora. Você, jornalista. Com exceção da carreira de professora, né? Estar ministra, ocupando o cargo de ministra e um cargo importante no jornalismo brasileiro, como você ocupa, é um cargo muito masculino. Então, eu acho que o patriarcado nós temos que enfrentar do ponto de vista de mudar os valores, no sentido de por que o homem tem um peso maior do que as mulheres. Eu acho que está mudando. Ontem foi aprovado no Senado, na Comissão de Direitos Humanos, no Senado Federal, o projeto de trabalho igual, salário igual, né? E vai para a presidenta Dilma sancionar, depois de passar para o Senado. Eu tenho convicção que não teremos problema. Ministra, é mais uma lei, né, que é aprovada para tentar facilitar, acabar com essa desigualdade. Exatamente. Na prática,
Como Agora, a Lei Maria da Penha, que enfrenta dificuldades para ser implementada, falta de equipamento, de equipes especializadas nas delegacias, a senhora acha que essa lei vai pegar também? Como é que vai ser a fiscalização disso? Acho que vai ser... veja bem, é uma lei que nós, no Brasil, temos muitas leis. Então, tem que haver, sem dúvida nenhuma, um monitoramento, um controle, uma fiscalização muito de perto, porque o trabalho igual, salário igual. Ontem eu estava no Congresso Nacional, eu estava no Congresso Nacional e o vice-diretor do Banco Mundial apresentou o primeiro relatório em 30 anos do IDH com a perspectiva de gênero no mundo, né? Então, ele deu um dado que é bastante assustador. No mundo, as mulheres ocupam as mesmas funções que os homens e ganham 40% a menos. Então, esta lei, ela é pedagógica, ela é educativa. A SPM terá uma atribuição muito grande nisso, de discutir com o mundo empresarial, discutir no serviço público, discutir com as trabalhadoras, com os trabalhadores, que já vem desenvolvendo lutas muito fortes. O descumprimento dessa lei significa uma multa para a empresa que descumprir. No caso, depende da funcionária denunciar, ir lá reclamar o seu direito. Meu colega aqui do lado desempenha a mesma função que eu e ganha 40% a mais. Eu vou no chefe e reclamo. O chefe não cumpre, é multado. Isso não pode gerar uma retaliação para essa funcionária? Como é que isso vai ser resolvido? Eu acho que se isso for assumido pelas centrais sindicais, se isso for assumido como uma questão fundamental, que eu tenho certeza que nós assumiremos na SPM, eu acho que vai ser mais difícil a retaliação. Ministra, vamos ver aqui a professora Tânia Mara aqui, que ela está querendo falar. Sim, então, boa noite, né? Eu acho que amanhã a gente tem realmente um dia comemorativo, né, da luta das mulheres e do movimento feminista, particularmente no Brasil. A gente deve, assim, lembrar com muita clareza de que o nosso dia amanhã não é esse dia glamuroso que muitos comerciais, empresas, outros movimentos que tentam suavizar, né, toda a luta, os avanços, os desafios que a gente ainda tem pela frente e esvaziar exatamente essa dimensão política, né, do 8 de março. Porque também é essa glamorização da mulher que eu acho que ainda nos aprisiona num espaço privado, como a gente estava falando da dupla e tripla jornada, sem nenhum avanço, porque no mundo moderno o espaço privado não tem valor. Exatamente. Apenas o espaço público. O espaço público tem reconhecimento, tem legislações, tem visibilidade e sobrou à mulher, no mundo moderno, para conseguir algum reconhecimento, ter que se lançar ao espaço público. Exatamente. E continua ainda atrelada ao espaço privado, ainda com um discurso de que a mulher aguenta tudo, ela sofre tudo pelos filhos, ela dá conta. Isso é uma dimensão do feminino, o que não é verdade. Porque nos onera, assim, de forma assustadoramente, o nível de sofrimento mental, físico, vem aumentando exatamente. Nos adoece. Cada vez mais a gente tem tido problemas de ordem cardiovascular, diversas. Cardiovascular, né? Desculpa, Tânia, exatamente. Mas eu sou da área da saúde. Claro. Cardiovascular era uma doença que não estava epidemiologicamente na curva feminina. Eu mesma sou operada do coração. Exatamente. Há 6 anos atrás. Quer dizer, então, nós mulheres, né? Esse acúmulo da tripla, não é porque somos carga. mulheres e damos contas. Não. E isso tem um discurso glamorizado no dia 8 de março, do movimento, que eu acho que tem que ser desconstruído. A gente tem um elenco de doenças que se agravaram em função desse novo dia a dia das mulheres. Tem. Uma das minhas áreas de pesquisa, que é Mulher, Saúde e Trabalho, né? Eu tenho 2 pesquisas no ABC e uma aqui,
e outra na Itália, quando eu fiz meu pós-doutorado, né? No serviço público e nas empresas. Quais são as doenças do mundo contemporâneo, né? Porque esse negócio de falar moderno, antigo, é meio do mundo contemporâneo. ALER, lesões por esforços repetitivos, que é a inflamação do túnel do carpo, que é por movimentos repetitivos monótonos. Essa eu tenho. Aí, não precisamos ir muito longe. Eu também tenho. Mas assim, as mulheres têm. Agora, nas mulheres o impacto é muito grande por causa disso que a Tânia acabou de nos dizer. A sobrecarga das tarefas domésticas, do cuidado do filho e de tudo, impede a saúde mental. É impressionante como as mulheres passaram a ter doenças caracterizadas como saúde mental, de depressão a bipolaridade, por causa relativa com o trabalho. Menopausa precoce, por causa da pressão no mundo do trabalho e por causa dessa dupla jornada, tripla, que eu digo, né? Como nós vimos aí, cardiovasculares, porque as mulheres passaram a ter um hábito muito ruim, que é o hábito do fumo. Porque, inclusive, para poderem, entre aspas, dar conta, né? Dar conta, desestressar e serem aceitas no mundo. Isso está associado à própria ascensão, né, da mulher. Exatamente. Na vida social. É café, coisa, e não alimenta. E glamourizou muito, né, o cigarro. Exatamente. Mas, ministra, nós vamos fazer um intervalo. Sim. E voltamos já, continuando essa conversa nossa. Até já. No programa 3 a 1 de hoje, os desafios e avanços da mulher brasileira. Nós entrevistamos a ministra Eleonora Menicucci, que recentemente assumiu a Secretaria de Política para as Mulheres. Estão aqui conosco a socióloga Tânia Mara, da Universidade de Brasília, e a jornalista Maria Lima, do jornal O Globo. Nós vamos agora ver mais uma reportagem sobre a participação da mulher, desta vez na política. Apesar de representarem mais da metade da população brasileira, o Congresso Nacional só tem uma mulher para cada 10 homens. No Senado, o percentual é um pouco maior, mas não alcança 15%. Isto apesar da Lei de Cotas, conhecida como Lei do Batom, ela obriga os partidos políticos a ter, no mínimo, 30% de candidaturas femininas. Os homens, eles conseguem parcerias, empresários para colocar dinheiro em cima. Eu tiro de mim. Eu fui vereadora de 3 mandatos no Rio de Janeiro. Agora é meu primeiro mandato como deputada federal. Para você conseguir dinheiro para campanha é muito difícil. Tudo para a mulher é difícil, até dentro do partido mesmo, né? Para se chegar aos cargos de comando nas duas casas, é mais difícil ainda. A senadora Marta Suplicy é a primeira mulher a assumir o posto de vice-presidente da casa. Nessa questão política partidária, é difícil para a mulher. E na questão cultural é mais difícil, porque vai demorar mais tempo, que é a questão dos homens. Quando são eleitos, eles vêm para Brasília, as esposas ficam no estado, vai tudo tranquilo. Quando a mulher é eleita, os homens não vêm para Brasília. Os filhos ficam com quem? O homem reclama, o homem está habituado a chegar em casa até a mulher. É outro cenário. Tem que necessariamente acontecer tanto sofrimento para a mulher chegar a determinadas posições aqui no Brasil? Olha, eu não colocaria nessa história de sofrimento, não. Eu colocaria que a presidenta Dilma vai ter um impacto muito grande, já está tendo. Eu nunca seria vice-presidente e nem a deputada Rose vice-presidente na Câmara se nós não tivéssemos elegido uma mulher. E foi uma mulher, abriu uma avenida. Como a diretora-geral do Senado, em 185 anos, nunca foi mulher. Agora é mulher. Até os homens com mandato político reconhecem o desequilíbrio. Evidentemente que se isso precisa mudar, é preciso que haja um equilíbrio, porque nós, homens, por maior esforço que façamos para entender os problemas vividos pelas mulheres, nunca chegaremos a propor leis e muito menos uma sociedade que seja justa e equilibrada. Eu acho que se não
houvemos uma reforma política no Brasil, onde essa reforma política seja contemplada a questão de gênero, que seja 50% e 50%, e um rodízio nas listas de candidatura, nós nunca chegaremos a isso. Eu sempre fui favorável à política de cotas numa afirmação da discriminação positiva. Né? Na minha universidade, isso tem dado muito certo. No entanto, isso que a senadora Marta fala, eu concordo também plenamente, que é o impacto da eleição da presidenta Dilma. Ela teve uma capilaridade muito grande. Qual foi essa capilaridade? Lá nos rincões da Vila Mandioquinha, ou lá nos rincões de qualquer lugar no Brasil, nas mulheres na floresta, nas mulheres indígenas, nas mulheres negras, nas mulheres rurais, esse impacto. Mas se ela foi eleita, eu posso. Você diria que nenhuma menina hoje deixaria de sonhar com seus objetivos, quaisquer que fossem, inclusive de ser presidente da República, a partir da eleição da presidente Dilma? Sem que dúvida. Seria isso? Vou dar um exemplo. E eu tenho propriedade para falar, porque falo da minha neta. Eu estava na ONU, a semana passada, na CSW, que é uma conferência sobre a situação da mulher, da ONU Mulher. E eu tive a oportunidade de representar o Brasil em 3 sessões. E numa sessão que nós fizemos sobre a Rio+20, né, aqui, onde eu estava ao meu lado a presidenta Michelle Bachelet e a embaixadora Maria Luísa Viotti, e eu reforcei, fortaleci que o sucesso da Rio+20 está na preparação mundial com a transversalidade da questão de gênero para pensar esse mundo da sustentabilidade. Né? Minha neta, de 9 anos, filha da minha filha que mora nos Estados Unidos, foi e levou uma coleguinha. E ela estuda em colégio, escola pública lá nos Estados Unidos. Né? Foram as duas, primeiro, felicíssimas de estarem na ONU. Segundo, ela disse assim, a hora que eu me referi a ela, ela disse, que bom, se a vovó Léo está aí, eu também posso estar onde eu quiser. Assim, ela falou alto. Ela tem um inglês muito bom, ela falou alto. Então, mas essa é a minha neta, tá? Não tenha dúvida. Mas outras crianças, e eu acho que isso é realmente resultado de como o patriarcado está encravado. Não é só o machismo, é o patriarcado, essa relação que quem faz as leis são os homens, quem pensa as leis foram os homens, é o depoimento. Né? E, então, fazer um mundo mais justo na perspectiva de gênero tem que necessariamente mudar a mentalidade, mudar a cultura. E aí, só terminando, eu não acho... É dificílimo as mulheres no interior dos partidos. É dificílimo. Né? As mulheres têm que brigarem no interior dos sindicatos, brigarem para ocupar posição. Né? Por exemplo, agora no governo, você tem 2 mulheres que estão mandando, vamos dizer assim, na relação com a política. Na verdade, são 3. A presidente Dilma, a Ideli, a Gleice e a Ideli. A Gleice e a Ideli. E a reação dos políticos, num primeiro momento, foi assim, a pior possível com relação à capacidade, muitas piadinhas, à competência, e eu acho que ainda existe isso. Agora, a gente já viu cair um monte de ministro aí, com exceção da troca da ministra que saiu para ser candidata, quer dizer, todos os que caíram foram homens, né? As mulheres vão ficando. Sabe o que eu acho? É que nós, mulheres, não é por sermos mulher. Eu acho que também tem que acabar com esse estereótipo que por ser mulher ela é melhor. Não. A senhora diria que tem um compromisso maior com a ética? Eu acho isso. Tirou de minhas palavras. Tem um compromisso maior com a ética, porque nossa construção como sujeito político foi no cotidiano. Por exemplo, eu me lembro quando eu fui vice-presidente da UNE,
na época do José Luiz Moreira Guedes, ainda em Belo Horizonte, e vice-presidente da UE. Naquela época, uma jovem como todas nós, eu, vice-presidente, mas que bom, mas por que eu não sou presidente? Claro, nos anos 60 não tinha essa percepção feminista do patriarcado, né? Mas eu não fui presidente porque todos os partidos políticos que compunham aquela composição lá achavam que ainda não era a hora. É porque há uma distância aí entre, vamos dizer assim, a mudança dos costumes, né? A liberdade, por exemplo. Leila Diniz, o papel que ela representou como símbolo dessa mudança, da liberdade para a mulher, etc. e tal. Certo. Para a ascensão, a relação com o poder. Quer dizer, vamos dizer assim, o poder de mando. Isso. O poder de mando, porque é diferente. Quer dizer, uma coisa é você ter liberdade de comportamento, outra é ter o poder de mando, de dar ordem, de determinar o que vai ser. Agora, essa distância é muito grande muito ainda? grande, muito grande. Porque é cultural. Isso indica a fragilidade da nossa democracia ainda. O fato das mulheres ainda terem uma baixa representatividade nas posições de mando, de decisão, isso mostra uma fragilidade, que a nossa democracia ainda precisa se aperfeiçoar, porque a gente precisa garantir o acesso, né, dessa minoria política que são as mulheres, porque a gente ainda não está nesses lugares decisórios e nos lugares de tomada de decisão de forma ampla. Sem dúvida, a eleição da presidenta é um avanço extraordinário em termos da representação social e do imaginário na nossa sociedade. Isso repercute já nos postos hoje dos gabinetes, nos ministérios, na administração pública mais federal, de altos cargos, mas a gente ainda tem muito a percorrer em termos de aperfeiçoar e consolidar a democracia num sentido bem mais amplo, de que a gente tenha representação das mulheres de forma efetiva, das mulheres negras, das mulheres na sua diversidade. Exatamente. Porque ainda, se é difícil para as mulheres brancas, letradas, de classes sociais mais abastadas, chegarem a esses lugares de representação política, passar pelo partido político, por esse funil que é tão rigoroso, para as mulheres ainda que estão em condições, né, mais desfavorável economicamente, que tem a questão racial, que ainda é uma desigualdade marcada no nosso país, que estão fora de posições de mando no seu cotidiano das mais simples, pela precariedade do trabalho, né, da violência que elas vivem cotidianamente, violência institucional e diversos outros tipos. A gente ainda tem muito a caminhar em termos a garantir o acesso das mulheres a essas posições democráticas. Eu só queria fazer um reparo, a propósito disso, porque eu acho que não é a fragilidade da democracia, porque eu acho que nós chegamos no Brasil hoje com uma consolidação da democracia, sobretudo do ponto de vista institucional. Sim, sim. Eu acho que as instituições estão sólidas, estão firmes. Pode acontecer uma crise aqui, mas as instituições são mantidas. O que eu acho é que a democracia tem que ser mais aperfeiçoada no sentido de uma transversalidade das questões de gênero, que eu chamaria de uma democracia mais radical, onde... O Brasil é um dos piores índices em termos das mulheres no Ministra, parlamento. Agora, aproveitando esse comentário que você fez, o que em termos de políticas públicas, por exemplo, com relação a essa questão da violência, que é uma questão gravíssima, a gente acompanha o noticiário, a gente volta e meia tem episódios que revelam que esse problema é um problema que está aí presente. O que está se fazendo em termos de política pública para enfrentar isso? Ou seja, o que a senhora pretende fazer para enfrentar essa situação? Primeiro, eu pretendo dar continuidade às minhas antecessoras, a ministra Nilce e a ministra Irine, né, na questão do enfrentamento do Pacto da Violência. Eu, como mulher e hoje como ministra, não aceito em hipótese nenhuma que um homem bata numa mulher. E este homem que bateu numa mulher, ele tem que ser punido. Então vamos ver o que a lei nos dá de amparo
legal. Acho que a Lei Maria da Penha foi um avanço neste país, porque visibilizou a violência contra a mulher, não só a lei, mas a própria mulher que autorizou dar o nome à Lei Maria da Penha, que ela ficou tetraplégica por causa de violência contra a mulher, contra ela, né? Ela visibilizou e ela tem repercutido na mentalidade brasileira que bater em mulher é crime. É esta a palavra, bater em mulher é crime. E com a última decisão do STF, da constitucionalidade do artigo 1941 da Lei Maria da Penha, qual é? Aquele que permite que qualquer pessoa, anônima ou não, denuncie que uma mulher foi espancada, agredida ou violentada, não é? Mesmo sem autorização dela. Lei Maria da Penha já deu um avanço muito grande, porque não permite que as mulheres retirem a queixa. Bem, aí vocês vão me perguntar, mas quais são os avanços? Nós estamos fazendo repactuação do Pacto do Enfrentamento. A segunda-feira eu estive junto com o governador do Distrito Federal, o Ministério Público, Tribunal da Justiça e Ouvidoria, aqui do DF, fazendo a repactuação, passando 2,5 milhões para o Distrito Federal para aumentar a rede de atendimento ao enfrentamento da violência, que não é só a delegacia. Ministra, é preciso ter abrigos e também Exato. ter uma instrumentalização melhor para impedir que esse agressor chegue próximo da pessoa, Sem dúvida. da denunciante. Isso, exatamente. O que eu estava dizendo, a rede não é só a delegacia. E em muitos casos, aqui no DF mesmo, os postos de atendimento às mulheres em situação de violência são dentro de delegacias comuns. Isso não pode. Por quê? Porque o ambiente é desrespeitoso para a mulher. Então tem que ter isso, tem que ter os prontos socorros dos hospitais públicos preparados, o serviço social preparado, casas-abrigo, porque a maioria não pode voltar para casa. Porque se voltar, ela é morta. Exatamente. E quantos casos nós tivemos que a mulher de São Paulo, que o Misael A Bispo, promotora, a advogada e teve a promotora também. Denunciaram, a cabeleireira de Belo Horizonte, denunciaram, não deu credibilidade à fala da mulher, que isso é um problema. Não dando credibilidade, o que acontece? Não deu importância. Ela voltou para casa e 2 dias depois apareceu morta. Então, as varas criminais, pequenas varas criminais familiares, que vão permitir um maior acesso no processo, têm que ser instaladas nos municípios. E isto, a Secretaria assume um compromisso político com as mulheres, e do ponto de vista de monitorar, controlar, fiscalizar o município na implantação dessa rede. Ministra, nós vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com 3-1 e a nossa convidada hoje é a ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Estão aqui conosco a socióloga Tânia Mara, da Universidade de Brasília, e a jornalista Maria Lima, do jornal O Globo. Ministra, a escritora Camille Paglia se coloca hoje como uma dissidente do movimento feminista e questiona o que ela chama de ditadura do profissionalismo, que teria levado a mulher a relegar a família a um segundo plano e a ter que conviver com a infelicidade. O que a senhora acha disso? Tem sentido? Eu discordo. Eu acho que a Camille Paglia, ela escreveu um livro muito importante, que foi Contrato Sexual, para mostrar dos contratos patrimoniais de casamento. E depois, mais tarde, ela refez, ela está refazendo a sua visão, né? Acho que é o direito dela achar isso. Eu discordo, eu acho que as mulheres
que estão no mundo do trabalho não são infelizes, o que elas trazem para o mundo do trabalho, seja no mundo rural ou no mundo urbano, como nós estamos, são duplificação das cargas de trabalho e tensões e uma certa grande, assim, algumas expressam alguma culpa, mas eu estou aqui no mundo do trabalho, e lá, e minha casa e meus filhos, né? Isso não pode ser generalizado, mas outras refletem também, expressam, mesmo com as cargas todas, com as tensões, uma felicidade, estão bem, estão realizadas, porque na realidade a mulher não é materno-infantil só, a mulher não é só para a reprodução, a mulher é um sujeito de direitos que trabalha, que pensa, que come, que sai, que passeia, que carrega água nas costas, pega enxada nas trabalhadoras rurais, são proprietárias, tem os programas do governo que estão dando a titularidade da casa, do terreno e da casa para as mulheres, tem conta bancária, as mulheres rurais começaram a fazer parte de todo esse processo financeiro, e eu acho que nós queremos, sim, mudanças, e queremos mais, queremos que a eleição da presidenta Dilma sirva realmente de exemplo, né? De força, de batalha, de coragem, para que as mulheres possam realmente cada vez mais assumir. Sem essa, eu não sei quando a Camila Parag fala, eu já li esse texto dela, quando ela fala dessa infelicidade. Não é que nós fomos para o mundo do trabalho e esquecemos da casa, não, ao contrário. É um redemoinho que passa na nossa cabeça, e a preocupação, exatamente, eu volto naquela primeira frase que eu disse aqui, enquanto não houver a divisão sexual do trabalho dentro de casa, nós não estaremos inteiramente completas nos nossos lugares de trabalho. Porque a gente agora, eu lhe fazer uma pergunta com relação a isso. É muito difícil avançar nesse aspecto, porque o cotidiano doméstico brasileiro é muito marcado ainda por uma herança da escravidão, que é você ter empregados para tudo. Então, isso é o padrão da classe média brasileira, é o padrão da elite brasileira. As mulheres mandam, dão ordens em casa, e os maridos não precisam fazer nada também, porque tem empregados para fazer. Só que quando isso se reproduz socialmente para as parcelas mais pobres da população, não é isso que acontece. Não é. Quer dizer, é a mulher que tem que ir lá fazer, lavar, passar, etc. Quer dizer, até que ponto vamos dizer assim, essa cultura nossa, que não é, por exemplo, a mesma que existe principalmente na Europa. Na Europa a cultura é muito diferente com relação a isso. Até que ponto isso não é uma coisa atávica, que de certa maneira mantém essa relação amarrada assim por baixo? Não sei, eu acho que ela é atávica porque ela é patriarcal. E porque o Brasil não passou ainda agora que nós estamos avançando nas políticas públicas. Não, mas é porque as mulheres reproduzem isso. Que facilitem a vida das mulheres. As mulheres reproduzem isso. Então, por exemplo, eu sou o mais velho de 6 filhos. Então, eu quando era criança, minha família era uma família pobre, eu tinha que ajudar a minha mãe. Então, eu aprendi a cozinhar, a passar. Eu faço qualquer coisa dentro de casa. Eu sei fazer tudo. Que ótimo. Mas isso é exceção, porque as mães, às vezes, nem as mães sabem cozinhar. As mulheres não sabem cozinhar. Claro. Não ensinam os filhos, não obrigam os filhos a dividir as tarefas domésticas. Como é que o filho depois vai aceitar isso quando casar e tal? Olha, eu tenho um outro ponto aí que é importante. Eu estou fazendo uma dura crítica às mulheres aqui, às vésperas do 8 de março. Mas também estou não correndo risco. Mas eu acho que o que eu estou falando é verdade. É verdade, não discordo. Mas eu quero pontuar uma questão aqui, que é a questão do trabalho doméstico. Né?
Então, hoje, as trabalhadoras domésticas, aquelas que são assalariadas, tem que ser considerado como um ramo de trabalho tão importante quanto os outros. Portanto, precisam ampliar as garantias trabalhistas para as trabalhadoras domésticas. E as patroas e os patrões precisam cumprir, né? E a outra questão é aquela mulher que opta por ficar em casa, que é chamado trabalho doméstico. Aquela mulher hoje, contribuindo para a Previdência, ela já tem acesso a ter uma aposentadoria. Ela recebe mensal. E isso aumentou, em 2 anos, se não me falha a memória, de 5 mil mulheres registradas, donas de casa, registradas no INSS, para 68 mil e pouco. Mas pouca gente sabe que pode fazer isso. Pois é, falta informação. Que a mulher que está em casa, o marido pode, ela pode exigir do marido que ele pague a previdência para que depois ela tenha direito à aposentadoria. E tem que acabar com essa história do trabalho doméstico ser um trabalho indecente. E tem uma convenção da ONU que o Brasil seguramente ratificará, e que medidas protetivas para o trabalho decente. A apresentadora foi falar isso. Sim. Todos esses temas são muito instigantes, né? Então, eu acho que a gente precisa perceber também a responsabilidade, né, desse compartilhamento doméstico nas tarefas, na criação de filhos, cuidados com os idosos, como algo que tem responsabilidade compartilhada, tanto dentro da família, ambos os membros do casal, como também instituições, empresas e o Estado. A gente precisa garantir uma série de equipamentos, de proteções a esse espaço, como também isso, valorizar a dona de casa, né, pela aposentadoria, como as trabalhadoras domésticas passarem a ter os mesmos direitos, né, das demais categorias profissionais, porque, na verdade, acho que a gente perde muito, que é o que o movimento feminista e o movimento de mulheres vem batalhando, e que acho que é um dos grandes avanços que a gente tem conseguido, mostrar que aquilo que a gente considera sempre da ordem do pessoal e da ordem do privado é um problema social e público. Então, às vezes, assim, a gente achar que só a mãe que não está educando os filhos dentro de uma responsabilidade compartilhada pelas tarefas domésticas, não é só essa mãe responsável pela criação desse filho. Mariazinha, e você, o que você acha disso? Abordar um outro aspecto aí da nova missão da ministra aí de implantar algumas políticas públicas. Ministra, a senhora está vindo do mundo acadêmico, está sendo jogada no mundo real da política. O Estado é laico, a gente sabe, mas a gente sabe também que nesse governo de coalizão da presidente Dilma, ela tem que lidar e dar muita atenção e tratar com muito cuidado o apoio de bancadas religiosas, evangélicas e católicas e tal. O ministro Gilberto Carvalho comprou uma briga ao dizer que ele tinha que partir para o enfrentamento, né, a discussão com a bancada evangélica. Ele criou um problema. A senhora tem que implantar algumas políticas públicas em relação a aborto, por exemplo, está no Congresso Nacional. A senhora trata como questão de saúde pública da mulher. Como que a senhora vai conseguir costurar a sua passagem para o mundo da política? A sua chegada foi um choque. A gente viu uma reação muito forte de alguns parlamentares que fizeram considerações muito pejorativas em relação à senhora. Como que a senhora pretende administrar isso para avançar na questão das políticas públicas, no enfrentamento com as bancadas religiosas no Congresso? Olha, o seguinte, primeiro que o governo da presidenta Dilma é um governo de coalizão, né? E ela governa para todos e para todas, né? E mesmo com a compreensão de que o Estado é laico. Mas a governabilidade ela tem que fazê-la
de acordo com as necessidades e que o país exige. Isso para mim é tranquilo, muito tranquilo. Com relação à saúde pública, as políticas de enfrentamento, pontuar a mortalidade materna, né? Não, antes de chegar nisso, é que eu também sou uma pessoa do diálogo, do debate, e a nossa Secretaria de Política para as Mulheres, na qual hoje eu estou como titular, sempre foi e continuará sendo uma secretaria aberta a todos e a todas. Eu sou uma mulher do diálogo, do debate, não fujo e não temo o debate, nem o contraditório, nem a diferença, né? Acho que é importante. E o que me trouxe, uma das coisas que me trouxe ao governo foi a minha ética no respeito à coisa pública, né? E a coisa pública é o bem público, o patrimônio. Eu sou funcionária pública federal. Refiz minha vida depois que eu saí da cadeia na universidade. Eu também sou de família de classe média, de Minas, refiz, tive meus filhos, tenho meus netos, e cheguei a ser professora titular, né, por concurso público, né, o cargo de professora na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que eu tenho muito orgulho e estava como pró-reitora. Então eu tenho muita tranquilidade nessa questão, né? Debaterei, dialogarei e conversarei e ouvirei o contraditório. Sabe? Essa questão do aborto então, é uma coisa que bota fogo na discussão lá com os evangélicos. Eu vou chegar lá. Eu não debato via imprensa, via... o debate eu faço assim como né, nós estamos fazendo. Ontem, no Congresso Nacional, o diretor do PNUD, o vice-diretor, apresentou os hiatos, né, para os países atingirem um índice de igualdade de gênero, né? Um dos hiatos que ele apresenta é a mortalidade materna. Né? A mortalidade materna no Brasil, nós temos as síndromes hipertensivas, as síndromes hemorrágicas, né? As cardiovasculares, que já são a terceira, se não me falha a memória agora, e as mortes em decorrências de aborto inseguro no quarta e quinta causa, tendo havido uma diminuição dessas causas, né? E são 200 mil, por volta de 200 mil internações, curetagens, e 200, por volta de 200, entre 150 a 200 mortes em decorrências de aborto inseguro. Né? Bem, a questão na questão da legislação, o governo federal não tem intenção de mexer neste momento. Sim. E eu seguirei a proposta, a determinação, as diretrizes do governo federal. Né? No entanto, o governo federal também, e eu tenho trabalhado em parceria ativa com o ministro da Saúde, o ministro Padilha, para enfrentar essas mortes maternas. Porque é inadmissível que uma mulher morra por omissão de atendimento, por desrespeito no atendimento, né? Por infecção. E aí nós temos no Ministério da Saúde, dentro da Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher, diferentes ações, que vão desde a rede cegonha, que é gestação, parto e puerpério, né? E cuidado, planejamento familiar, né? Uma maior cobertura e com maior eficácia dos métodos contraceptivos. Dentro dessa política de planejamento familiar, há uma intenção de avançar na questão do controle da natalidade, que é um problema muito sério entre as mães mais pobres? Eu sou contra o controle da natalidade, radicalmente contra. E acho que o ministro da Saúde também. Nós somos favoráveis e propugnamos o planejamento familiar. Que a diferença entre o controle da natalidade e planejamento familiar, controle da natalidade é malthusiano.
Quer dizer, de cima para baixo e controlar a população. Só pode ter um filho, só pode ter dois. Nós não. Nós queremos que o planejamento e o paradigma, o conceito do planejamento familiar é aquele conceito que parte do casal. Aquela mulher que deseja fazer um planejamento familiar, ela conversa com quem estiver no momento de ser o companheiro, marido, companheiro, namorado, e o serviço de saúde, aí que entra o governo, o Estado, o serviço de saúde tem a obrigação de oferecer os métodos contraceptivos. Ministra, nós vamos ter que encerrar o programa, que o nosso tempo esgotou, então eu queria, para encerrar, que a senhora assim, resumisse. O governo vai mexer na legislação com relação à questão do aborto ou não? Não. Não. Então, eu acho que essa que é a questão de fundo aí da pergunta da Mariazinha. Não. Nós vamos encerrar eu já havia dito, mas o programa. Agradecemos a presença da ministra Eleonora Menicucci, que nos honrou com a sua participação aqui no programa. Também a participação da socióloga Tânia Mara, professora da Universidade de Brasília, e da jornalista Maria Lima, do jornal O Globo. Boa noite a todos, até a próxima quarta-feira com 3-1 aqui na TV Brasil. Até lá.